isso que você faz, eu tava lá, é muito foda. E eu acho que ele só funciona na totalidade, ele pode funcionar em outros formatos. Acho até que você deveria trazer para outros formatos, mas eu acho que ele só funciona na totalidade por ser podcast, por ser a imersão total de uma galera que vai ouvir 90%, sabe? Entendeu? Porque, tipo, o programa do Porchat é mais ou menos isso. É exatamente isso. Já devem ter falado. As mesmas pessoas. Então, fala sobre isso, mas é que eu quero dizer assim, ele levou pra TV essa ideia e é tipo enlatado porque é TV, tá ligado? E se for pro YouTube também vai se enlatar de alguma maneira, porque por mais que dá pra assistir mais longo no YouTube, ainda tem a questão de tipo, tem que soltar desse jeito, tem que fazer daquela... Lá você tem uma liberdade pro cara contar a história, é orgânico mesmo, tá ligado? É orgânico principalmente porque eu não sei que história que a pessoa vai contar. Então, o Eu Tava Lá começa comigo fazendo os spots, que todo o Eu Tava Lá, o formato do Eu Tava Lá são gambiarras de limitações técnicas ou de limitações do apresentador, assim. O Eu Tava Lá, ele começou a ser um lance que a gente faz que é uma chamada telefônica, né? Tem o barulho do telefone tocando, eu ligando pro convidado, eu começo falando, hoje eu vou ligar para o fulano. Isso era assim porque, como eu fazia o Não Ovo, que era presencial e a qualidade do som era impecável, porque estava todo mundo no mesmo ambiente, gravando com equipamento local e tal, eu tinha medo que os ouvintes do Não Ovo, que fossem conhecer o Eu Tava Lá, achassem o podcast ruim por causa da qualidade, que eu não consigo garantir a qualidade do som do convidado, né? O cara tá em casa, eu gravei com uma pessoa numa cafeteria uma vez, e aí a qualidade foi com a Leila Germano, maravilhosa, conta histórias muito bem, e ela tem o podcast dela lá, que é o Hoje Tem e tal, e o conteúdo do episódio com a Leila é incrível, porque a história dela é muito boa, ela é uma pessoa que desenrola a conversa muito bem, é tudo ótimo. Só que no meio do podcast tem alguém fazendo café, e tu escuta o barulho da máquina moendo café, e tipo, isso não pode determinar o conteúdo a qualidade daquele conteúdo, entendeu? Determina a qualidade da captação e tal. Mas eu queria que fosse tolerável esse problema. E aí eu criei a ideia do telefone, que é tipo, nem combinei com a pessoa, tô ligando pra ela agora, ela vai me atender, a gente vai bater um papo, entendeu? Então, liguei pra ela tá na cafeteria, azar. Segue a vida. E aí é assim. E as pessoas entendem isso no Eu Tava Lá e nunca reclamam, exceto quando tá realmente muito ruim. Inclusive, esse episódio com o Dedé Santana é um episódio que a qualidade do som é péssima, mas que o conteúdo vale muito, assim, porque ele é um velho de 90 anos, que tava no interior, sei lá da onde, e o telefone tava ruim mesmo. E aí, cara, desculpa, mas eu não vou deixar de gravar com o Dedé Santana, que tá 9 horas da manhã disposto a conversar comigo por 1 hora, porque não tá boa a chamada, tá ligado? Não sei se eu vou conseguir falar com esse cara de novo depois. E aí gravamos e o meu editor ajudou muito lá pra melhorar, mas não é um exemplo de limpidez no som. Mas é bonito pra caralho, mano. Tipo, uma coisa... Você assistiu o Bastidão da Noite? Não. Não, o filme da Amazon. Sempre falo desse Só filme você aqui. assistiu esse Eu vou filme. ver. Assista o Bastidão da Noite. Depois. Mas é sobre rádio, é sobre ser... que eu acho que o podcast consegue, tipo, especialmente o seu, que, pô, é uma ligação. Cara, é muito verdade, entendeu? Verdade, é totalmente e nada é combinado mesmo. É isso que é o melhor, é o registro mais legal, mais limpo possível. O Porchat adorava também, pelo visto. O Porchat, vocês têm, assim, concreto de que foi essa ideia? Pegaram total, mesmo. Total. Antes, deixa eu só comentar um lance. Caralho, que da hora. O Júnior Gruvador, cara, sabe o Júnior Gruvador? Que tocou no Rock in Rio com a banda do Jack Black, baixista, tal, que fazia ele fez versão de forró do Nirvana, tal. Foi um cara que viralizou muito no Facebook, e aí viralizou tanto que chegou no Jack Black e o cara falou, pô, tô indo fazer um show nesse país aí, acha esse cara pra mim que eu quero tocar com ele. E o cara tem uma puta história de vida foda, ele é lá de Natal, só que o cara não tem uma conexão de internet legal em casa. E aí a qualidade da chamada com ele também não foi muito boa. Mas, porra, eu vou deixar de conversar com esse cara que tem uma puta história louca, assim. E aí não deixei, gravei, e as pessoas entenderam, e a retenção é quase a mesma dos outros episódios, assim. Que eu entendo que não seja a mesma, porque pode ser que alguém se incomode com a qualidade do som e não queira ouvir, mas é bem alta também. E aí o lance do Porchat é o seguinte, eu não sei se eu posso falar nomes aqui, acho que é melhor eu não falar, mas eu gravei algumas vezes, não, eu tava lá 2 vezes ou 3 vezes, com um brother nosso, que vocês conhecem também, que era roteirista do programa do Porchat na Record. E aí ele me falou, vocês já sabem o que é, e aí ele me falou que o programa do Porchat na Record não estava indo bem e eles estavam precisando de maneiras de fazer o programa ser diferente, porque o programa do Porchat era um talk show e, como todo talk show, como o Jô, os caras que estão ali entrevistando já sabem muitas coisas porque houve uma pré-entrevista antes. Então, às vezes, tu tá contando da vez que tu foi numa balada e aí o Jô Soares vai puxar, não, mas tu não gosta de azeitona.
E, tipo, ninguém tava falando sobre isso. É porque tava escrito na pauta dele. E aí eles estavam querendo que o programa do Porchat na Record fosse menos engessado. E aí, como sugestão de, olha isso aqui, é uma conversa. Eles estão conversando. Mostraram meu podcast pro Porchat. E aí, não vingou, o programa dele acabou mesmo naquele ano. E um pouco depois, nasceu o Que História é Essa, Porchat. Não vou dizer que tem a ver, até porque não fui eu que inventei esse formato de ouvir história. Isso aí já acontecia na TV nos anos 60, anos 70. O Flávio Cavalcante fazia isso no programa dele. E aí, tudo bem. Não vou dizer que inventaram o formato. Só que eu convido pessoas para participar do Eu Tava Lá, e uma semana depois essas pessoas são convidadas para ir no programa do Porchat. E, tipo, não é só os caras famosos, são pessoas anônimas também. Que eu conheço, que eu sei, ou que às vezes a pessoa faz uma thread no Twitter contando uma história. E aí a galera começa a marcar a pessoa no Twitter, começa a me marcar. Fala, pô, chama essa pessoa pra contar, Eu Tava Lá, chama e tal. E aí passa um tempo, e tipo 10 dias, e as pessoas são procuradas por um e-mail dizendo, olha, ouvi uma história que tu contou no podcast, queria saber se tu topa contar no programa do Porchat, no Que História é Essa, Porchat. E aí tem todo um briefing, assim, que a pessoa tem que gravar um vídeo de até 9 minutos contando a história, e aí é uma pré-seleção da seleção, entendeu? Então a pessoa... Alguém da produção do Porchat ouve, Eu Tava Lá. Eu até vou começar a mandar um abraço pra eles no podcast. E aí entra em contato com a pessoa grava um vídeo. Muitas recusaram, outras aceitaram e gravaram esse vídeo de 9 minutos. E algumas já foram no programa, outras não. Talvez vão daqui a pouco. Mas é muito estranho, assim, cara. E aí, tanto que eu agora convido as pessoas assim, quer ir no programa do Porchat? Aí a pessoa fala, pô, eu quero. Eu falo, só tem que participar do Eu Tava Lá primeiro. Porque rola essa coisa aí. Mas tudo bem também. E é muito diferente no final das contas. O programa do Porchat, primeiro que ele sabe tudo que as pessoas vão falar, que eu acho ruim, mas eu acho que só eu percebo isso. E talvez vocês tenham uma noção de produção de conteúdo, assim, sabe que o cara já sabe que não é... Ele vai preparado pra fazer umas piadas em cima também, né? Não, dá pra ver que do programa do Porchat, porque não precisa ser um gênio também. Porque a pessoa, às vezes, esquece uma parte da história. E aí ele manda... Não, mas já não tinha um jacaré? Um jacaré isso, Aí o cara fala, então, tinha um jacaré mesmo. Você fala, porra... Esqueceu. Não, é foda, cara. Isso no meu programa isso não vai acontecer porque eu não sei. Então, às vezes, a história realmente era melhor do que a pessoa me contou, mas como eu não conhecia a história antes, foi daquele jeito e é legal. Se tu não sabe que tem mais detalhes, tu aceita a história do jeito que ela é. E é muito louco, assim. Mas eu não tenho nada contra o Porchat nem contra o programa dele. Tanto teve uma vez que rolou um caso de plágio da Globo com o Eu Tava Lá, que era um caso de plágio mesmo. O Globo Esporte criou um quadro dentro do programa. Não era o Globo Esporte, era o Esporte Espetacular, que chamava Eu Estava Lá. E eram... você tá para, velho. Você tá me tirando. E eram convidados pra contar a história de futebol. E aí, realmente deu treta, porque o logo era igual, era tudo igual. Caralho, era que tudo trabalho igual. preguiçoso, velho. Era tudo igual. E aí... Muita arrogância, né? Eu lembro que de manhã, assim, cara... De manhã não. O Esporte Espetacular passa domingo de manhã. Eu acordei domingo 3 da tarde, aí peguei o celular e tinha um monte de gente falando, a Globo tá plagiando o Eu Tava Lá, a Globo tá copiando o Brian. E eu pensei, o programa do Porchat foi pra Globo, tudo bem. Já sei dessa história, a história é velha. Só que... E eu nem acho que seja plágio, só acho que é uma parada que talvez tenha sido um pouco inspirada, mas o Porchat faz do jeito dele lá, que eu particularmente não gosto tanto, mas eu sei que o público dele adora e é um programa que faz muito sucesso, então tá tudo certo. O povo nem se importa com essa história do cara já saber o que estão falando, assim. A gente que é meio chato com isso. E aí... deve ser isso aí. Aí a minha mãe me mandou um vídeo no WhatsApp que ela tava vendo o Globo Esporte, sei lá porque, o Esporte Espetacular, e aí filmou a televisão, assim. E aí quando ela filmou, era o logo do Eu Tava Lá verde, que o logo do Eu Tava Lá é vermelho e preto, tava verde. E aí eu falei, cara, o logo do Eu Tava Lá, e é igual. Só que a diferença é que o nome do quadro deles era Eu Estava Lá, então tinha um ES. E eles ainda encaixado. cagaram na sua cabeça, porque você não sabe escrever. Olha como a gente vai melhorar o que você fez, tá ligado? Padrão Globo, escreve Estava. O professor Pasquale. Exato. E aí eu ficava num telão atrás, assim, dos apresentadores, que é não lembro o nome dele, que é o Carequinha, e uma menina. Escobar, né? Não tenho certeza quem é. Mas aí eu sei que no frame que alguém printou, acho que foi o Léo Dias que printou, tá a careca dele exatamente na frente do ES. Então era igual. Eu tava lá, porque ele tava tapando. A única diferença do logo ele tapava. E aí tinha um detalhe que o logo do Eu Tava Lá é um pin, assim, de localização, com o microfone no meio, que é aquela referência de podcast, que todo logo de podcast tem que ter um microfone. De vocês, inclusive, não tem, né? Não tem cerveja. Na época, todo logo de podcast tinha que ter um microfone. E aí eles botaram uma bola de futebol no lugar do microfone e pronto. Era só essa a diferença. Caralho, hein? E aí, cara... Bilhões de produção naquela porra, naquela empresa. Mas aí foi legal, porque domingo teve essa treta,
eu entrei em contato com a minha advogada na hora, porque eu tava lá tudo registrado, assim. Quando eu fiz, eu fiquei muito com preocupação de que já existisse ou de que alguém quisesse fazer igual depois. E aí eu fui atrás de registrar a marca, de fazer tudo certinho. E eu registrei tudo, tanto eu tava quanto eu estava, porque eu pensei, é parecido. E aí a minha advogada... Vai ter algum imbecil que vai tentar roubar, velho. Né? Mandou muito bem. A minha advogada adorou, eu mandei pra ela domingo, ela tava almoçando no churrasco. Vamos ganhar da Globo! Eu falei pra ela falou, não, relaxa que isso aí vai dar tudo certo. Aí na terça-feira eles montaram uma... acho que chama ação extrajudicial, que é, pra quem não sabe, é uma carta onde tu escreve pra pessoa que ela fez merda e que ela pode parar de fazer merda ou continuar fazendo merda e ser responsabilizada juridicamente por isso. E aí a Globo não fez mais nada, não exibiu mais esse quadro, não teve mais, ficou só no Globoplay, eu acho. E foi legal porque o Léo Dias me ligou pra dar uma entrevista pro site dele, assim. Você deu? Dei. No dia... Pô, o Léo Dias era um ótimo se levar, né? Eu tava lá, você chegou a levar? Ele vai querer contar a história da vida dos outros, né? Pô, é muitas. O cara deve ter muita história dos mas outros. Deve. Ele... Cara, no dia, as matérias mais lidas... Primeiro de tudo, o povo adora fofoca. Eu sou um cara que me envolvi em poucas tretas na internet, em todos esses anos de produção de conteúdo. E eu fiz o tweet da matéria do Léo Dias. Falei, contei melhor essa história do Léo Dias. Deu 14 mil cliques no link do meu tweet. Tu imagina o do Léo Dias. E aí, no dia, as matérias mais lidas eram uma minha, uma do Neymar e uma da Anitta. E outra da Pugliese, que tinha feito merda lá de pandemia, sei lá o que é. E aí, cara, eu me senti o superstar naquele dia, assim, porque eu tava do nível Anitta e influencer no geral. É tipo da coisa que você tem que tirar um print, né? Pior que eu não tirei, cara. Mas a matéria tá no ar lá ainda. Inclusive, recentemente, alguns meses atrás, criaram um artigo pra eu tava lá na Wikipedia e tá o link dessa matéria. Porque tem uma aba controvérsias. Que é o lance do plágio e tal. Achei muito foda. E não seria tão bom justamente por esse motivo. Ainda mais que é um quadro dentro do Esporte Espetacular que já é engessado, mas o meu medo era ficar muito famoso, né? Porque, a galera pode até achar que quis tirar dinheiro da Globo e tal. Não tinha nada disso. Eu só tenho medo que a Globo lance um quadro chamado Eu Estava Lá e daqui a pouco achem que eu que tô copiando. E é isso. As e pessoas são assim. Lógico. Na comédia acontece muito isso. Muito. Não, e assim, justiça, né? Justiça, porra. É o bagulho que você fez, exatamente do jeito que você fez. Mas não é justo. Não deu nada, assim. Eles só pararam de fazer e ficou por isso mesmo. Deu tudo certo. Certo. Sabe o que eu acho louco, assim, a Globo falar, mano, vamos fazer, ele nem vai perceber. Ninguém muita arrogância, velho. Mas depois, no dia disso aí, muitas pessoas me procuraram. Teve um cara que falou que queria me ligar. Um cara do Twitter, assim. Aí eu achei meio estranho, né? Eu falei, liga aí. Aí ele me ligou pra contar que a Globo tinha plagiado um livro dele. A Globo fez uma novela com a história do livro do cara. E aí ele não podia falar isso por escrito, porque eles deu um processo lá, a Globo pagou ele, e aí ele só podia falar isso por telefone. Não podia... Caramba, mano. Ter um e-mail, por exemplo. O ponto da Globo é, ninguém vai me enfrentar, sacou? Ninguém... E se enfrentar, eu pago e pronto. Fala pessoal, eu sou o Brian Rizzo. Se você gostou desse corte, se inscreve aqui no canal, assista outros cortes ou vai lá no canal Planeta Podcast para assistir tudo na íntegra.